Mais um vídeo de técnica de pesquisa em contabilidade. Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre a estrutura, formato e dicas para a elaboração de um artigo científico. O que é um artigo científico? É um texto, que deverá apresentar de forma organizada o relato da investigação científica. Também é conhecido como paper, quando é em um tamanho menor. Algumas características são publicados em eventos científicos, como congressos, revistas, periódicos, apresentam os resultados obtidos em estudos, pesquisas ou análises, permitem repetir ou replicar a pesquisa por meio do detalhamento da metodologia utilizada, possuem normas próprias para sua confecção. Características do artigo científico. Deve ser um texto integral, possui partes pré-textuais, textuais e pós-textuais. Apresenta uma sequência única, nunca abrindo nova página. É dividido em seções e subseções, separadas por uma linha em branco apenas entre as seções e subseções. A introdução e conclusão ocupa de 15 a 20% de todo o texto. O desenvolvimento em torno de 70%. Os elementos pré-textuais do artigo são título, subtítulo, se houver, autor, coautores, nome, filiação e endereço deles, resumo, um parágrafo contendo no máximo 250 palavras, palavras-chave de 3 a 5, título em língua estrangeira, resumo em língua estrangeira, palavras-chave em língua estrangeira e agradecimentos e notas de rodapé. O resumo, principalmente, mostra o objetivo do estudo, explica a abordagem metodológica que foi desenvolvida, apresenta sinteticamente os resultados e apresenta a frase que responde ao problema de pesquisa na conclusão. Compõe uma sequência corrente de frases concisas e não uma enumeração de tópicos. Prioriza o uso da terceira pessoa do singular e do verbo na voz ativa. Evita o uso de parágrafos. Evite frases negativas. Evita símbolos, fórmulas, equações e diagramas. É digitado em espaços simples de entrelinhas e deve abranger o máximo de palavras permitido pelo periódico. Entre os elementos textuais tem-se a introdução. Apresenta de forma genérica o tema que será abordado. Cria expectativa positiva no leitor, é um convite para continuar lendo o trabalho. Desperta o interesse do leitor pela leitura do restante do artigo. Deve apresentar a delimitação do assunto, os objetivos, o ponto de vista sob o qual o assunto será tratado. Deve-se evitar que a introdução se refira vagamente ao título. O tema da introdução tem que estar contido no título, eles têm que estar alinhados. Deve-se evitar uma introdução abrupta que leve a entrar confusamente no assunto. Os parágrafos devem estar alinhados entre eles, ligados, como se fosse um fio condutor. Nada de introdução histórica que remete à questão e seus antecedentes remotos. Também nada de introdução exemplificadora, em que se formulam exemplos ilustrativos acerca do tema. Não são aconselháveis as introduções que anunciam os resultados do estudo. Mas se não pode tanta coisa, o que pode constar na introdução? Os antecedentes do tema, o problema de pesquisa, as tendências na área, a natureza e importância do tema, os objetivos do estudo, a justificativa da escolha daquele tema, possíveis contribuições teóricas, empíricas do assunto, a relevância daquele estudo, a relevância esperada. Então, entre os elementos textuais temos o desenvolvimento, que abrange a fundamentação teórica, a metodologia, ou seja,
os métodos e procedimentos da pesquisa, os resultados obtidos, a discussão realizada. Não se deve fazer especulações, suposições ou afirmações que não possam ser sustentadas pelos dados obtidos, podendo, no entanto, relacioná-las a outros trabalhos e conhecimentos comprovadamente existentes. Então, nada de ir além do que foi feito. A fundamentação teórica consiste na construção da moldura conceitual do artigo. Referencie autores e estudos assemelhados àquele tema que você buscou apresentar. Mostre o apoio teórico ao desenvolvimento do tema objeto do artigo. Os métodos e procedimentos da pesquisa devem fazer uma descrição detalhada do delineamento. Que tipo de pesquisa é? Quantos objetivos? Quantos procedimentos? Quanto abordagem do problema? Classificar ela ajuda a entender como realizar. A metodologia deve constar a população e a amostra, quais os critérios de seleção dos respondentes, o objeto da pesquisa, se é um caso único ou multicaso, qual o instrumento da pesquisa para coleta de dados, se é um questionário, se é documental, se é entrevista, se é observação, como os dados serão analisados? Por meio de diferentes estratégias. Levantamento exige modelos matemáticos, estudo de caso exige uma triangulação. Então, qual estratégia será utilizada para analisar os dados? Os resultados devem apresentar primeiro o perfil da amostra, ou da empresa, ou dos respondentes, dos entrevistados que foram analisados. A solução dos objetivos desmembrados um a um. E depois a discussão dos achados, comparação dos resultados encontrados com os estudos anteriores e a literatura de base. A conclusão ou considerações finais. Não deve conter palavreado desnecessário nem exageros na linguagem. Deve responder ao problema de pesquisa, deve ser breve. Deve apresentar recomendações ou sugestões de pesquisas futuras. As características fundamentais são essencialidade, brevidade e personalidade na interpretação dos resultados. Então, a conclusão compreende a afirmação sintética da ideia central do trabalho e dos pontos relevantes apresentados, ou seja, o objetivo geral e o problema de pesquisa devem ser respondidos sinteticamente. Considerada como uma das partes mais importantes do artigo, deve ser uma decorrência natural do que foi exposto no desenvolvimento. Deve resultar de deduções lógicas, fundamentadas no que foi apresentado e discutido no corpo do trabalho. Não pode trazer nada novo na conclusão. Requer comentários e consequências próprias da pesquisa. São bem-vindas sugestões de novos enfoques para pesquisas adicionais e também as limitações do estudo podem ser apresentadas sinteticamente. Sobre os elementos pós-textuais, temos as referências. Nessas referências é muito importante a qualidade delas e a forma como elas estão descritas. A forma é seguindo a norma. A qualidade se refere à abrangência de artigos de congressos, artigos de revistas, dissertações, teses, literatura nacional e estrangeira. E de que ano são essas publicações? São recentes? São dos últimos 3 anos, 5 anos? E os clássicos sobre o tema foram citados e utilizados? Notas explicativas são opcionais e apêndices também. Qual a diferença de apêndice e anexo? Anexo é uma folha que a gente junta ao trabalho. E apêndice é uma página que a gente constrói, pode ser com a exposição do questionário, uma carta de consentimento, são apêndices do artigo. Continuem comigo nos próximos vídeos. Até breve!